Eu vou começar do ponto exato em que as coisas pararam de ser acontecimentos, porque existe um momento, um ponto silencioso, em que você percebe que o horror não está mais ao redor, ele está organizando você por dentro. E quando isso acontece, não importa o quanto você corra. Você não está fugindo de um lugar, você está tentando fugir do que você virou. Meu nome é Elias Morrow, e eu preciso que você entenda. A colina não precisava de mim como vítima, ela precisava de mim como estrutura. Não é como no cinema. Não tem grito, não tem arrasto, não tem mão saindo do chão. O que acontece é pior. Você continua vivendo. Você continua indo ao mercado, continua lavando louça, continua olhando o celular, continua dormindo e acordando. E ainda assim, algo começou a tomar decisões pequenas por você. No começo, foi banal. Eu deixava a cortina aberta por um segundo a mais. Eu ia até a janela sem perceber. Eu ficava parado olhando para a colina e só depois me dava conta de que eu estava ali fazia tempo demais. E o mais assustador é que não parecia medo, parecia familiaridade. Como se o meu corpo reconhecesse aquele lugar do mesmo jeito que reconhece o caminho até a cozinha no escuro. Como se a colina estivesse virando uma extensão automática da minha atenção. Uma noite, eu acordei em pé no meio do quarto. Eu não lembro de levantar. Eu não lembro de abrir os olhos. Eu só lembro do susto de me perceber acordado, de pé, virado na direção da janela. E eu lembro do som. O choro estava baixo, não insistente, não desesperado. Parecia cansado, como se algo estivesse respirando com dificuldade. E dentro desse choro havia outra coisa agora. Um ritmo, um intervalo regular, como um coração tentando se manter. E eu entendi o pensamento antes de perceber que ele não era meu. Se o som parar, tudo para. Eu sentei na cama e segurei a cabeça com as mãos, porque eu não sabia do que tudo se tratava. Mas eu senti que eu fazia parte desse tudo. Não foi só eu que mudei. A cidade começou a reagir como se eu tivesse virado alguma coisa que ela precisava respeitar. Eu percebi isso em pequenos momentos. A dona do mercado me dava troco com as duas mãos, como quem entrega algo sagrado. O homem do posto, um senhor que sempre foi rude, passou a me chamar de Elias, com uma delicadeza estranha, quase cerimoniosa. E quando eu passava perto de grupos conversando, eles silenciavam. Mas não era aquele silêncio de julgamento, de fofoca, de desprezo. Era um silêncio de reverência, como se minha presença exigisse cuidado, como se eu carregasse algo que podia transbordar. Caleb me disse, num fim de tarde, enquanto a gente fumava do lado de fora da casa dele, olhando para o nada. Eles estão te olhando como olhavam para o reverendo antigamente. Como assim? Caleb soltou a fumaça devagar. É como se você fosse a coisa que mantém o medo no lugar certo. Eu senti um arrepio. Eu não mantenho nada no lugar. Caleb riu. Um riso curto, sem humor. É assim que começa, Elias. Você acha que está só sobrevivendo. E aí, um dia, você percebe que está organizando o silêncio. Eu virei o rosto para ele. Você está piorando isso. Caleb me encarou com aquela calma torta que ele trouxe da colina. Eu não estou piorando, eu estou descrevendo. E então ele disse algo que eu nunca mais esqueci. A cidade não te escolhe para te punir, te escolhe para equilibrar. Equilibrar o quê? Ele apontou com o queixo na direção da colina. Aquilo que quer subir, com aquilo que a cidade precisa fingir que não existe. Eu senti uma náusea, porque a palavra equilibrar me trouxe uma imagem imediata. Um peso que você segura com o corpo inteiro, tremendo, sem poder largar. Um dia, eu percebi que eu não tinha mais sonhos comuns. Não sonhava com escola, com trabalho, com pessoas aleatórias. Eu só sonhava com lugares, com o corredor, com o porão, com a sala onde Margaret estava. Só que não parecia sonho.
parecia memória, como se eu estivesse lembrando de algo que eu não tinha vivido ainda. E esse tipo de percepção te destrói de um jeito que ninguém entende até sentir, quando você começa a ter saudade do que te mata. Eu acordava com a sensação de que tinha passado a noite inteira embaixo da colina, mesmo sem ter saído da cama. Eu acordava com terra sob as unhas. Eu acordava com aquela umidade antiga no nariz. E eu acordava com o choro grudado em mim, como se fosse meu cheiro. Havia noites em que eu sentia vontade de subir a colina, não por curiosidade, por necessidade, como alguém que precisa verificar se uma coisa importante ainda está no lugar, como alguém que precisa fazer a ronda. E isso me apavorava, porque eu entendia o que aquilo significava. O horror estava tentando se transformar em rotina. O primeiro sinal físico de verdade apareceu numa manhã. Eu fui escovar os dentes e quando cuspi, vi algo no branco da pia. Um fio escuro. Eu achei que era cabelo. Peguei com os dedos. Era fino, comprido e tinha um cheiro estranho, de terra úmida. Eu puxei devagar e senti uma dor pequena no fundo da garganta. Eu congelei. Puxei de novo. A dor aumentou. Eu comecei a tremer, porque a sensação era impossível, mas o corpo não mente. Parecia que aquele fio estava saindo de dentro de mim. Eu soltei, engasgado, e fiquei encarando o espelho, pálido, com a boca aberta. E por um segundo, só um segundo, eu vi algo no meu reflexo. Não no meu rosto, atrás de mim. Uma sombra parada na porta do banheiro. Eu virei rápido. Nada. Quando olhei de volta para o espelho, meu reflexo estava normal. Mas eu notei um detalhe. Meus olhos estavam diferentes. Não cor, não formato, profundidade. Como se tivesse mais coisa atrás deles do que antes. Como se o escuro tivesse encontrado um lugar confortável. Essa noite foi o começo do fim. Eu estava deitado tentando dormir e ouvi o choro, como sempre. Mas dessa vez o som não vinha da colina. Vinha da rua. E o pior, vinha com um eco estranho, como se existissem duas fontes. Eu levantei devagar e fui até a janela. Puxei a cortina só um pouco. A rua estava vazia, mas eu ouvi claramente. O choro estava perto da minha casa e, ao mesmo tempo, distante na direção da colina. Eu abri a janela com cuidado, o coração batendo como um tambor. O ar estava frio. E aí eu ouvi algo que me fez gelar. O choro perto da minha casa. Era idêntico ao som que eu já tinha ouvido sair da minha própria garganta em noites ruins. Como se o meu corpo tivesse gravado aquele som. E agora o som existisse fora de mim também. E então, bem baixo, como quem chama um cachorro, Elias! Eu fechei a janela num reflexo. Tranquei. Encostei as costas na parede. E foi aí que eu ouvi passos no telhado. Passos leves, pequenos, rápidos, como unhas tocando telha. Eu senti o sangue sumir do rosto. E o choro, do lado de fora, ficou mais alto. Não como pedido, como comemoração, como se algo tivesse conseguido um progresso. Eu desci as escadas correndo e peguei uma cadeira. Encostei na porta, como se madeira e metal pudessem segurar o que não tem forma. E fiquei ali, tremendo, ouvindo o som circular a casa. E numa pausa breve, uma pausa em que o choro parou, eu ouvi um ruído diferente. Um ruído que eu reconheci imediatamente do porão. O som de unhas arranhando pedra. Só que agora era unhas arranhando o meu assoalho. Eu bati na porta de Edith cedo, quase amanhecendo. Ela abriu sem expressão, me olhou de cima a baixo, como quem confere um diagnóstico. Começou, ela disse. Eu entrei sem pedir. Tem alguma coisa na minha casa. Edith assentiu, indo até a chaleira, como se eu tivesse dito, vai chover. Não na sua casa, em você. Eu senti raiva e medo misturados. Eu não pedi isso. Edith colocou 2 canecas na mesa e sentou. Ninguém pede fome, Elias. Ela acontece.
Eu respirei forte. Eu ouvi no telhado. Eu ouvi arranhando o chão. Ela me interrompeu com um olhar. Você desceu 2 vezes. Você respondeu 1 vez. Você olhou tempo demais. Você ouviu e deixou o som morar em você. Eu senti a garganta apertar. Então o que eu faço? Edith bebeu um gole devagar. Você para de resistir do jeito errado. E qual é o jeito certo? Ela me encarou com uma dureza antiga. Você entende qual papel estão tentando te dar? Eu sussurrei. Qual? Edith apontou com o queixo para a colina, visível pela janela. Você acha que a árvore ficou sem folhas? Por quê? Eu não respondi. Ela continuou. A cidade tentou queimar a árvore, tentou derrubar a igreja, tentou cobrir o porão. E nada adiantou porque o lugar não precisa de madeira, não precisa de pedra. Ela inclinou o rosto quase com pena. Precisa de um símbolo fixo, uma coisa que diga, aqui é a boca, aqui é a entrada, aqui é o limite. Eu senti o estômago afundar. Você está dizendo que eu... Edith não desviou os olhos. A árvore já cumpriu tempo demais. Agora a fome quer outra coisa. Quer um jeito novo de ficar em cima, sem chamar atenção. Eu engoli seco. E por que eu? Edith deu um meio sorriso triste. Porque você voltou 2 vezes, e voltou, e voltou. Você é o tipo de pessoa que o lugar consegue moldar sem quebrar de vez. Essa frase foi um soco, porque o horror não era morrer. O horror era virar algo que continua vivo, mas não é mais você. Depois disso, as pessoas começaram a evitar encostar em mim. Não de forma óbvia, mas como quem evita atravessar uma poça funda. Eu ia ao mercado e a fila se abria. Eu entrava num lugar e as conversas ficavam baixas. Eu via mães puxando crianças pelo braço, rápido, sem dizer porquê. E o pior é que ninguém fazia isso com medo de mim. Eles faziam com respeito, como se eu tivesse virado uma coisa que, se irritada, podia piorar tudo. E a sensação era insuportável, ser tratado como ameaça sem ter feito nada. Mas talvez eu tivesse feito. Talvez eu estivesse carregando algo que escorria sem eu perceber. Uma tarde, eu estava andando pela rua quando uma criança, um menino de uns 6 anos, parou e me olhou, sem medo, sem desconfiança, só observação. Ele inclinou a cabeça exatamente como Caleb fazia e falou com a voz limpa. Você está segurando? Eu parei. Segurando o quê? O menino sorriu. E o sorriso dele era de adulto. O choro. A mãe dele apareceu correndo, puxou o menino e me olhou com um desespero que me queimou. Desculpa, ela sussurrou. Ele fala coisas. Eu tentei dizer tudo bem, mas não saiu. Porque naquele instante eu senti algo por dentro. Vibrar. Como se ao ouvir aquela frase, alguma parte de mim tivesse sido reconhecida pelo lugar. E reconhecimento é uma amarra. Caleb sumiu numa quarta-feira, sem despedida, sem aviso, só sumiu. E quando alguém some em Ravens Hollow, a cidade inteira sabe, mas finge que não sabe. Eu fui até a casa dele e encontrei a porta destrancada. Entrei. A casa estava arrumada demais, como se alguém tivesse preparado. Em cima da mesa, um copo vazio. No sofá, um cobertor dobrado. E na parede da sala, uma frase riscada com algo que parecia unha. Eu ouvi o final. Eu senti um frio que não era do ambiente, porque aquela frase tinha 2 camadas de horror. Caleb tinha ido como quem aceita. E o lugar tinha permitido que ele escrevesse algo, como um recado, como se a colina estivesse se comunicando comigo através dele. E no chão, perto da porta, eu vi marcas. Marcas pequenas, arranhões em linha, como se algo tivesse sido arrastado para fora dali, algo baixo, algo que não anda ereto. E eu entendi, Caleb não foi só levado, ele foi recolhido, como uma peça que cumpriu função, e isso me deu uma certeza terrível. Agora, a fome precisava de outra peça.
Essa é a parte mais humilhante de contar, porque se eu disser que decidi subir a colina, eu estaria mentindo. Eu não decidi. Eu só percebi tarde demais que meus pés já estavam indo. Eu acordei no meio da noite com um choro baixo, sentei na cama e fui levantar, sem pensar, sem questionar, como se fosse uma rotina antiga. Eu peguei a lanterna, abri a porta, saí. O ar frio me bateu no rosto e eu senti uma calma estranha. Não coragem, calma. Como se a luta interna tivesse se calado. Como se o corpo tivesse aceitado o caminho. A rua estava vazia, as casas fechadas, nenhuma luz acesa. Como se a cidade inteira soubesse e tivesse escolhido não olhar. Eu caminhei até a base da colina e comecei a subir. O mato molhado grudava na minha perna, mas eu não sentia incômodo. Eu só subia. Quando cheguei perto da árvore, a lanterna falhou, não apagou completamente, só começou a piscar, como se a luz tivesse medo de permanecer. E eu ouvi, não um choro, um murmúrio, um coro baixo vindo do chão, como se a colina estivesse cheia de gente que aprendeu a falar sem boca. Eu parei diante da árvore, e a árvore fez um som, um estalo lento, como ossos. Eu ergui a lanterna para iluminar os galhos, e vi algo que fez minha alma recuar dentro do corpo. A corda. De novo, mas dessa vez não era só uma corda velha pendurada. Era uma espécie de laço perfeito, limpo demais, como se tivesse sido feito agora, como se o lugar tivesse preparado. Eu dei um passo para trás e ouvi meu nome. Elias. A voz era suave, a voz era a da minha mãe. Eu fechei os olhos com força, sentindo lágrimas. Não responda, não responda. E então eu senti uma coisa tocando meu tornozelo, uma mão pequena, fria, apertando com força. Eu olhei para baixo, nada, mas eu senti. E no mesmo instante uma lembrança atravessou minha mente como faca. O porão, os arranhões finos, o som batendo no teto. Eu entendi, com pavor, a coisa que chorava. Tinha aprendido a sair um pouco, não com corpo, com toque, com sensação, como se precisasse só de uma fresta. E eu era essa fresta. Foi aí que eu percebi o golpe mais perverso. A colina não usava a voz da minha mãe apenas para me atrair. Ela usava porque a palavra mãe tinha sido o meu primeiro erro. Eu tinha respondido mãe no porão. Eu tinha feito esse som. E naquele lugar, sons viram símbolos. E símbolos viram chaves. Então, quando eu ouvi minha mãe me chamar na frente da árvore, aquilo não era só tentação. Era a repetição de um ritual. E eu senti que o lugar estava tentando me fazer completar a sequência, como se dissesse, você começou, agora termina. Eu comecei a tremer. Olhei para o laço pendurado e uma parte pequena da minha mente, aquela parte que ainda era humana, gritou, corre! Mas o corpo não correu, o corpo ficou, porque o corpo estava cansado de lutar. E essa é uma verdade vergonhosa. Há um ponto em que o desespero vira desejo de descanso, mesmo que o descanso seja a morte, mesmo que o descanso seja virar outra coisa. Eu levantei a mão devagar, como se em transe, e toquei a corda. E quando meus dedos encostaram, o choro parou. Tudo. Silêncio total. E no silêncio, eu ouvi uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Um som como respiração satisfeita, como se a colina tivesse prendido a respiração por décadas e finalmente soltasse. E então, dentro da minha cabeça, uma frase muito clara: agora. Eu não lembro de colocar a corda no pescoço, mas lembro da sensação. A corda não era áspera, era fria e viva, como se fosse feita de algo que ainda tinha intenção. Eu senti o laço apertar e por um segundo o pânico explodiu. Eu tentei tirar. Minhas mãos falharam. O laço parecia se ajustar sozinho. E então, antes que eu pudesse gritar, a árvore fez um som, um estalo profundo, e eu senti o chão desaparecer por um instante.
Eu não fui levantado como num enforcamento comum. Eu fui alinhado, como se meu corpo fosse encaixado num lugar específico, como se eu fosse um poste sendo fincado. E no meio desse horror aconteceu algo ainda mais perverso. Eu senti paz, uma paz artificial, uma paz que não vinha de mim, uma paz que vinha do lugar, como se a colina estivesse despejando em mim um anestésico emocional para eu não lutar. E com essa paz veio uma visão. A visão não era imagem nítida, era sensação e memória misturadas. Eu vi o passado da cidade como se eu fosse a colina. Vi a igreja sendo erguida com preces e medo. Vi Margaret sendo criada dentro de culpa. Vi o casal morto. Vi o bebê sendo deixado. Vi o bebê chorando, não por horas, por dias. E eu senti o que ninguém sente, a fome do lugar, alimentada por som. E eu entendi uma coisa horrível. O bebê não foi só vítima. O bebê virou mecanismo. O choro virou motor. E Margaret virou o primeiro marco humano. A primeira coisa em cima, fixada, que sinalizava o ponto exato onde o mundo se rasga. E agora eu estava ocupando o espaço que a árvore ocupava. A árvore nunca mais teve folhas porque ela não era uma árvore. Ela era uma sentença visível, um aviso, e eu senti o aviso migrando para mim. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Podem ter sido segundos, podem ter sido horas. Tempo perto da colina é uma coisa elástica, mas eu lembro de abrir os olhos e ver algo impossível. Um pequeno broto. Um broto minúsculo no galho mais alto da árvore. Uma folha. A primeira folha. Como se a árvore finalmente pudesse voltar a ser só madeira. Como se o papel dela tivesse sido passado adiante. E quando eu vi aquela folha, eu senti um horror profundo, porque aquilo era uma confirmação. Não era delírio, não era metáfora, era troca, era transferência, era o lugar dizendo obrigado. Eu comecei a chorar. E meu choro não era de tristeza, era de perceber que eu tinha sido substituído e que a árvore finalmente estava livre, porque eu tinha virado o novo cativeiro em pé. Essa é a parte que vai soar absurda, mas eu preciso dizer do jeito mais cru possível. Eu não morri naquela noite. Eu deveria ter morrido. O corpo deveria ter falhado, mas meu corpo ficou funcionando. Só que não do jeito normal. Eu senti o coração batendo mais devagar, como se estivesse economizando. Eu senti o ar entrando e saindo em intervalos longos, como se eu não precisasse de tanto. Eu senti a mente ficando mais silenciosa. E no silêncio, eu ouvi. Eu ouvi a cidade inteira. Eu ouvi os passos distantes. Eu ouvi portas fechando. Eu ouvi gente rezando baixinho. Eu ouvi crianças suspirando no sono e por baixo disso tudo, eu ouvi o porão, não como som, como presença, como se eu estivesse conectado por dentro a uma coisa subterrânea. E eu entendi o verdadeiro papel de um marco, ser o ponto em cima por onde o lugar embaixo consegue respirar. Eu não era só vítima, eu era ventilação. Quando amanheceu, eu estava no chão. A corda não estava mais no meu pescoço, mas havia uma marca escura, como queimadura, ao redor do pescoço inteiro, como um colar de sombra. Eu levantei devagar, tonto, e olhei para a árvore. A folha estava lá, pequena, verde, e eu quase vomitei de pavor. Desci a colina cambaleando. A cidade estava acordada, mas ninguém veio falar comigo. Ninguém se aproximou. Eles só olhavam, e eu senti o que Edith tinha dito. Reverência. Como se eu tivesse virado um santo invertido, como se eu fosse um altar. Quando passei por uma senhora idosa na rua, ela fez o sinal da cruz e desviou. Quando passei por um homem, ele abaixou a cabeça. E eu entendi, eles sabiam. De algum jeito eles sabiam, não porque viram, mas porque o ar estava diferente, o silêncio estava organizado, e eu também. Na primeira noite depois disso, eu ouvi algo no meu quintal, não o choro, outro som, um ruído como alguém cavando. Eu peguei a lanterna e saí. Vi a terra mexida perto da cerca, e então
Muito devagar, uma mão pequena surgiu do chão. Uma mão pálida, fina, com dedos longos demais. Ela se agarrou na terra e puxou. Algo tentou subir. Eu congelei. A coisa não tinha forma completa. Era como se fosse inacabada. Como se o porão estivesse tentando empurrar um pedaço para cima. E naquele instante, eu senti dentro de mim um impulso. Não medo, autoridade. Como se algo em mim fosse feito para manter aquilo no lugar. E sem pensar, sem escolher, eu sussurrei uma frase que eu nunca tinha ouvido antes, mas que saiu da minha boca como regra antiga. Não. A mão congelou. O choro começou, baixo, distante. A mão começou a tremer e então ela desceu de volta para a terra, como se estivesse sendo puxada. O chão se fechou. E eu fiquei ali, respirando, tremendo, com uma certeza amarga. Eu tinha virado guardião. Não por heroísmo, mas por função. Eu tinha virado o que impede a fome de derramar demais. Um tampão vivo. Um filtro. Um poste fincado entre o mundo e o porão. E o pior de tudo é que eu sentia alívio, porque naquele momento eu tinha cumprido o papel certo, e nada vicia mais do que cumprir um papel que te dá um pouco de paz. Eu fui até Edith no dia seguinte. Ela me viu e não precisou de explicação. Os olhos dela passaram pela marca no meu pescoço e ela fechou os olhos por um segundo. Então foi isso, ela disse. Eu tentei falar, mas a voz saiu fraca. A árvore tem uma folha. Edith assentiu. E você? Eu toquei o pescoço. Eu tô aqui. Ela me encarou com algo que parecia luto. Você tá, mas não do mesmo jeito. Eu senti raiva e desespero. Tem como reverter? Edith respirou fundo. Reverter é palavra de quem acredita que o mundo volta para trás. Ela se aproximou e falou baixo. A fome não te pegou para te destruir, te pegou para te usar. Você virou peça. Peça não reverte. Peça é trocada quando gasta. Eu engoli em seco. Então eu vou durar quanto? Edith me olhou e a resposta estava no silêncio. Até eu quebrar. Até eu responder de novo. Até eu cansar. Até alguém novo ouvir. Com os dias, eu percebi algo. O choro ficou mais baixo na cidade. As pessoas dormiam melhor. As crianças pararam de falar coisas estranhas. Os animais voltaram. O ar parecia menos pesado. E isso só provava uma coisa. Eu estava funcionando. Eu estava segurando a pressão. Eu estava mantendo a fome alimentada o suficiente para ela não transbordar, mas não satisfeita o suficiente para ela adormecer. E é aí que mora o terror final. Eu não era apenas vítima, eu era solução. Uma solução monstruosa, construída com um corpo humano e uma mente humana triturada. E a cidade me aceitava porque eu era útil. Eu era o tipo de sacrifício que não sangra na praça. Eu sangrava por dentro, no silêncio, como Ravens Hollow gosta. Se você chegou até aqui, eu preciso te contar o detalhe mais importante. O que fecha o ciclo. O que transforma tudo isso numa coisa que não termina. Depois que eu virei Marco, eu comecei a ouvir coisas que não ouvia antes. Comecei a ouvir gente passando pela estrada, longe, muito longe. Gente que nem entrou na cidade. E bem algumas noites eu ouvia alguém dentro de um carro, rindo, conversando, ouvindo música. E então, bem no meio da risada, o silêncio curto e a frase: "Você ouviu isso? Parece um bebê chorando." E eu sentia uma alegria fria atravessar a colina. Porque o som, agora, estava alcançando mais longe. Eu era o Marco. Mas o choro era o anzol. E o anzol não precisa que a pessoa veja a colina. Só precisa que a pessoa reconheça o som. E a coisa mais aterrorizante é essa. Eu não sei mais se contar essa história é aviso, ou se é parte do mecanismo. Porque enquanto eu falo, enquanto você ouve, eu juro que eu consigo sentir algo lá embaixo, escutando também. Como se cada ouvido novo fosse um fio. Como se cada pessoa que imagina a colina fosse um passo a mais para ela sair do chão.
Eu vou encerrar agora, não porque acabou, mas porque eu sinto cada vez mais que continuar é arriscado. Eu sinto que as palavras têm peso e eu sinto que o lugar aprende com cada detalhe que eu revelo. Então fica só com isso. Ravens Hollow não é uma cidade que te mata, ela é uma cidade que te usa. O porão não é um buraco no chão. É uma boca que se alimenta de som, de culpa, de lembrança e de resposta. E a árvore nunca foi maldita. Ela foi só o primeiro aviso que alguém conseguiu deixar em pé. Agora existe outro, e o outro sou eu. Se hoje à noite, quando estiver tudo silencioso, você ouvir um choro fraco, distante, como se viesse debaixo do mundo, não procure. Se ouvir seu nome, dito do jeito exato que só alguém do seu passado diria, não responda. E, acima de tudo, presta atenção no que você sentiu enquanto ouvia essa história. Porque se, em algum momento, você teve aquela vontade estranha de olhar pela janela, se você sentiu um arrepio que parecia reconhecimento, então talvez você não tenha só ouvido. Talvez você tenha sido ouvido de volta. E quando isso acontece, não importa onde você mora, a colina sempre encontra um jeito de crescer dentro da sua noite.